No programa Por Brasília, a gente vai conversar com Thadeu Filipelli. Ele está como deputado federal, ele já trabalhou aqui no Distrito Federal como vice-governador, já foi eleito deputado distrital, secretário de obras e tem uma história muito fascinante aqui no Distrito Federal. Vamos conhecer um pouco dele e saber um pouco mais dessa história do que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Filipelli, seja muito bem-vindo. Eu queria que você começasse falando quem é Thadeu Filipelli. Bom, a primeira coisa é a alegria de recebê-lo aqui em casa e a gente poder trocar os minutos de conversa, porque é fundamental que isso, você como uma pessoa de comunicação e de um programa de uma penetralidade fantástica, é muito importante isso para mim. Fico muito grato, muito obrigado pela sua gentileza, pelo seu carinho em me dar essa atenção. O segundo ponto é o seguinte, a minha vida não tem tanto mistério não. Na verdade, eu sou de uma família muito grande, do interior de São Paulo. Foram 14 nascimentos, porém 10 filhos, né, efetivamente, que continuaram a sua vida, continuaram vivendo. Perdemos 4 ao longo de partos, mais 10 filhos e sou mais novo. Então sou o 10º, sou o caçula de uma família de 10 filhos, né? 10 filhos, meu pai e minha mãe, e sem dúvida nenhuma mais de uma dúzia de afilhados, porque como a gente morava na cidade, né, na cidade, uma pequena cidade, Catanduva, a gente morava numa cidade e os afilhados iam para lá para poder estudar, né? Certo. Então sempre foi uma família, uma casa sempre muito cheia, e com muita alegria e sobretudo de muita realidade. Numa família desse tamanho, né, num conjunto desse tamanho, e onde os próprios afilhados também eram tratados, né, com um carinho de filho, você não podia se dar o luxo de ter uma bola sua, né, só sua, né, um quarto só seu, uma bicicleta sua, né? Então, sempre daí, coletivo. Desde cedo da vida, a gente aprendeu, né, a conviver num ambiente de uma grande família e num ambiente de um grande grupo de pessoas. Certo. Vim para cá exatamente em 1967, já no final de 67, para fazer o vestibular, né? Aqui eu fiz o vestibular no UNB, fui aprovado, e uma viagem que deveria durar 2 ou 3 dias, porque eu vim aqui só para fazer o vestibular e voltar, né? Um dia, na verdade, né? Acabei sendo aprovado, acabei ficando aqui e acabei cursando aqui e nunca mais saí daqui. Então hoje eu tenho, né, fazendo as contas aqui, facilmente a gente tem 53 anos de Brasília. E nesses 53 anos de Brasília, que é muito mais do que a idade de muita gente que nos assiste nesse momento, né, é muito tempo e muita história, né? Se a gente for começar a contar a história, é muita coisa. Mas o início da minha vida aqui, né? Fiz de tudo, eu tinha que sobreviver, né? Eu trabalhei com laranja, trabalhei como datilógrafo, fui depois professor, porque aqui tinha antigamente um exame que chamava-se suficiência. Você na universidade você fazia esse exame, né? Junto ao ministério, e você era habilitado ou não a ser professor. Certo. Naquele tempo o Brasil passava por momentos difíceis nessa parte de educação, em número de professores, e Brasília, então, na sua implantação, muito mais difícil ainda. Verdade. Então tive essa aprovação pelo exame de suficiência, como se fosse uma licenciatura em física, e ali comecei a dar aula, passei a dar aula de física praticamente em todos os colégios aqui de Brasília, em todos os cursinhos praticamente aqui de Brasília. Me formei em engenharia e tive que fazer uma opção, né? Eu tinha acho que naquele tempo um salário bem expressivo para professor de cursinho. Naquele tempo os cursinhos eram fantásticos, né? Bem valorizados. Mas eu escolhi a profissão de engenharia, então deixei tudo e comecei trabalhando como engenheiro. E passei aí por poucos empregos, mas por grandes empresas, né? Pela Servenc Silvio-San, que construiu Brasília. Passei por Furnas, né, que é a grande geradora de energia elétrica do país, uma das maiores empresas de energia do país. Depois Eletronorte, quando eu fui para o interior do Pará, né. Bem, Filipelli, agora eu queria que você falasse um pouco mais dessas bancadas. Quando a gente estava no cafezinho, você falava de uma articulação que você fez sobre
o aumento da avaliação da venda da SEB. Como é que é isso daí? Esse fato do trabalho vamos dizer, em nível federal, né, com fatos que regem Brasília, é muito importante. A linkada... Porque tem coisa aqui, por exemplo, um exemplo. Né? Praticamente Estado nenhum, depende do governo federal para discutir a sua política, a sua disciplina, o seu regimento interno com relação às suas forças de segurança. Brasília exige. Brasília, por ser um território, né, ele exige que tudo que seja discutido seja por lei federal. Na hora que eu citei aquele exemplo da unidade da bancada, né, um fato que nós percebemos, que a bancada trabalhou de forma muito harmônica, né, muito unida, foi exatamente nessa busca, nessa defesa do aumento de todo o sistema de segurança. Né? Foi uma sintonia muito grande. Isso eu acho que é um bom sinal. É um bom sinal, é bom para o governo local. Né? Eu acho que o próprio governador entende esse fato e deve entender como importante para o governo, e isso ele pode contar com a gente para determinados temas. Né? Tem algumas outras emendas que são de caráter individual, por exemplo, aquelas emendas que estavam falando, que não é bem emenda, foi uma disponibilidade que nós conseguimos, mas, né, a conclusão do Pistão Sul, depois essa parte do viaduto do Recanto e Riacho Fundo 2, toda a adequação da pista até o Balão do Periquito, né, é importante, eu consegui também todo o valor para poder fazer isso daí, consegui também uma verba expressiva para fazer a compra de 9 ou 10 comboios agrícolas completos, né, para atender 9 ou 10 regiões. Eu falo 9 ou 10 porque dependendo do momento que for a compra, da forma que for feita, dá para comprar 10. Dependendo da forma, vai ser 9. Né? Mas o importante é que o valor foi conseguido, né, e já está sendo disponibilizado, mas ainda conseguimos também 5 milhões de reais. Só para isso conseguimos 5 milhões de reais, só esse tema. 5 milhões de reais para a parte de construção de módulos de escola, ampliando salas de aula ou mesmo equipar as escolas para adequação desse novo momento que a gente vive. E também 2 milhões e meio em termos da parte do desenvolvimento social, principalmente na parte da alimentação, da segurança alimentar. Então, eu acho que é um conjunto, né, isso daí foi um conjunto de trabalho, né, do parlamentar, do deputado Filipelli. Né, e algumas outras, como esse do aumento da Polícia Federal, sobretudo um grande esforço do governador Ibanez, foi ele lá em outubro, né, no final do ano passado, que em contato com o presidente Bolsonaro começa a construir, foi por uma MP, produziu efeito a partir do início do ano. Exato. Né? E se não Quer fosse dizer, tudo bem, nós agora, somos né, harmônicos na votação, mas não podemos de forma nenhuma esquecer que a iniciativa dessa construção, né, teve o governador Ibanez e o presidente Bolsonaro como articuladores desse fato. E tem, por exemplo, uma emenda de caráter individual, pela própria história que eu contei aqui, que eu fui de Furnas e fui da Eletronorte, né, uma oportunidade interessante que eu observei numa medida provisória sobre sistemas do sistema elétrico brasileiro, né, restabelecendo, dando a oportunidade para a SEB resgatar de 5 a 6 anos o seu período de concessão, o que vai refletir com certeza absoluta, sem dúvida, vai refletir de 20% a 25% no valor de venda, né, caso a SEB seja realmente vendida, ou se ela for ficar com o governo, ela também vai valer também 20% a 25%, ou seja, não tem saída, qualquer que seja o destino que se tome. Né, é uma atitude, digamos assim, que vai beneficiar Brasília a venda da SEB? Bom, isso daí é uma linha de governo, filosofia de governo. Certo? Existe o seguinte... A parte técnica, você como engenheiro, o que você vê? Há benefícios ou haverá prejuízo? Ou não dá para dimensionar? Não dá para você simplesmente... Eu acho o seguinte, hoje em dia as economias modernas estão optando pela privatização, certo? Pela privatização porque o grau de liberdade de atuação, de remodelar essas empresas, de avançar, de investimento, fica mudado com relação
comparado a um governo de Estado, né? Um governo, uma empresa pública. A SEB, como aparelho estatal, não tem a liberdade. Tem algumas dificuldades. Não é que a liberdade ela tem, né? Mas ela tem a dificuldade. Por exemplo, dificuldades e limitações. Só para você ter uma ideia agora, a privatização da SEB implicaria num PDV agora de redução do próprio quadro da SEB. Por quê? Porque é um quadro que já vem a longo tempo e isso, logicamente, acaba, vamos dizer assim, representando nos custos da empresa, né? E é caro, né? Toda empresa sem dúvida, estatal, a captação, a linha de captação é muito alta. Financeira também fica completamente comprometida, prejudicada, sendo uma empresa pública. Portanto, existe vantagens ela ser uma empresa privada, sem dúvida nenhuma. Hoje a tendência, né, no mundo todo e já no Brasil, o número de empresas que foram privatizadas foi muito grande, algumas com grande acerto, outras com nem tanto, mas eu entendo que pode ser um dos caminhos, uma das soluções. Tá certo, Felipe. Agradeço muito por você nos receber aqui na sua casa e por essa entrevista maravilhosa.